boa tarde. Deus abençoe muito você, sua casa e toda a sua família, minha gente. Chegou o sábado e sábado, minha gente, é sinônimo de saúde. Por isso que está entrando aí na sua casa o nosso Saúde e Fé pela Rede Aparecida de Comunicação. Que alegria ter você conosco. Muito obrigado. Eu, Frei Rinaldo, mas nunca estou sozinho. Em nome do nosso super time, muito obrigado por essa acolhida. Como é bom estar com você. E aqui a gente oferece neste programa, todo sábado, no conforto da sua casa. Você que já trabalhou a semana inteira, merece cuidar um pouquinho de você, viu? Merece se cuidar um pouquinho mais e melhor. Por isso que o programa quer trazer sempre grandes médicos, grandes profissionais para nos ajudar a cuidar mais e melhor da nossa saúde, esse bem precioso chamado saúde, minha gente. E claro, nós estamos aqui e queremos muito que você interaja conosco pelo nosso WhatsApp. Cadê o barulhinho? Olha, isso, minha gente, 12 99707 4730, 12 99707 4730 para você ficar à vontade e interagir conosco. Também para você seguir as fotos, postagens, enquetes que a gente faz, temos uma página do nosso Instagram, minha gente, que é o Programa Saúde e Fé. Então fique à vontade também para você interagir conosco e sejam todos bem-vindos. Minha gente, o Programa Saúde e Fé de hoje vai entrar na campanha do Agosto Dourado. Já ouviu falar? Agosto Dourado. A amamentação, que também é conhecida como a hora de ouro, gera vínculos entre mãe e filho, além de trazer, é claro, uma série de benefícios para a saúde de ambos. Por isso, o mês é conhecido como Agosto Dourado, minha gente. No Brasil, chegamos a mais de 62% da amamentação na primeira hora de vida. E para tirar as nossas dúvidas, eu e você vamos receber aqui na Salinha da Saúde, ela que é médica pediatra e neonatologista, neonatologista. Ela vai explicar o tema aqui, minha gente. É a doutora Tatiana Cicerelli Marchini. A gente recebe com muito carinho. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Me ajuda a corrigir o seu nome completo aqui, doutora Tatiana Cicerelli Marchini, né? Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então ali também é neonatologista. Exatamente. Neonatologista é aquela especialidade que a gente faz após a pediatria. Você faz a residência de pediatria e depois você pode se subespecializar. A neonatologia, o enfoque dela é o cuidado ao recém-nascido. As UTIs neonatais, as maternidades, é o médico que está presente no momento do parto. Então ela é uma especialidade que a gente faz após a pediatria. Que maravilha, uma complementação. Vamos conversar um pouquinho de um tema, doutora, assim, com todas as especialidades, assim, o leite materno, a amamentação, a gente vai entender hoje, né, esse programa Cuti, né, vai entender hoje, assim, por que o leite é tão importante, por que o ato de amamentar, ele é tão sublime, ele é tão divino, ele é tão bonito, ele é tão fundamental, né? Então, muito bem-vinda. A senhora não está sozinha, eu vi aqui duas pessoas especiais. Apresenta aí para nós, doutora, apresenta. As minhas companheiras eternas, né? A minha filha e a minha mãe. Vamos mostrar assim, a dona Ivete, a Rafaela. E a Rafaela. Dá um tchauzinho para nós aí. Isso, estamos aqui também com muito carinho, viu? Que maravilha. Companheiras. Doutora, assim, o que tem, vamos começar pela essência, assim, o que tem no leite materno que o faz ser o melhor remédio, a melhor alimentação, o melhor tudo? O que tem no leite materno? Só não vai responder se tudo. Eu sei que é tudo, né? O leite materno, ele é o nosso melhor alimento, é o melhor alimento que a gente pode receber nesse primeiro momento da vida, né? Ele é adequado para a nossa espécie, então ele tem proteínas que o nosso corpo reconhece, né, de uma forma positiva. Ele não só um alimento, o leite materno ele é um líquido vivo. A gente tem ali então anticorpos, nós temos além das proteínas, nós temos vitaminas, nós temos minerais. Então o ato de amamentar, a mãe ela não só alimenta o filho, nutre, mas ela também fornece para a criança uma série de outras células e globulinas, imunoglobulinas, que vão favorecer a imunidade dessa criança. Existem já diversos artigos que comprovam que a criança que é amamentada ao seio, que recebe leite materno, ela tem menor chance de obesidade, ela tem menor chance de doença cardiovascular. Existem muitos trabalhos com menor incidência de câncer. Então, ele é um
ele previne, inclusive, diversas doenças na idade adulta. Então, a criança que ela é amamentada, ela carrega isso para o resto da vida. Por isso que hoje a gente tem tanta campanha de incentivo, de estímulo à amamentação, né? A gente hoje tem... O banco de leites, inclusive. Bancos de leites que fazem um trabalho maravilhoso, né? Levando fornecendo leite para aqueles bebês que estão nas UTIs neonatais, para os prematuros que não conseguem mamar ao seio da mãe, mas eles conseguem receber essa alimentação por uma sondinha. Então a gente não deixa de amamentar mesmo de alimentar com leite materno mesmo esses bebês via doadoras. Por isso que é tão importante esse mês de agosto, essa campanha de conscientização, porque o Brasil ele passou por uma fase de taxas de amamentação muito ruins, né? Então, na década de 90, a gente tinha uma taxa de amamentação exclusiva ao seio baixíssima, né? Hoje, graças a Deus, esses números vêm aumentando, né? Como você disse, a amamentação na primeira hora de vida, ela tem um número expressivo, mas a gente pode melhorar sempre, né? Exatamente. Doutora Tatiana, eu nunca vi um conceito assim, uma definição da importância da amamentação do leite materno tão bonito como a senhora deu. Você foi descrevendo item por item, ponto por ponto, assim, parabéns, viu, gente? Obrigada. Agora me diz uma coisa, doutora, assim, a qualidade do leite materno, vai depender, olha a pergunta, a qualidade do leite materno vai depender do que a mamãe está se alimentando, do que ela está ingerindo, ou seja, do tipo de alimentação que ela está tendo para produzir esse leite, ou Deus é tão maravilhoso, doutor, que independente daquilo que ela alimenta, se de repente está carecendo de algum elemento lá, Deus assim vai completando no leite, né, na produção do leite, doutor? Não, Deus é maravilhoso, o leite ele é um alimento completo, é claro. Mas depende da alimentação da mãe? É claro que a situação nutricional da mãe, ela com certeza, ela impacta ali na composição do leite, mas isso não necessariamente uma mãe que talvez seja desnutrida, subnutrida, ela vai fornecer um leite ruim para o seu bebê, porque o organismo ele vai mandar, ele vai fazer um equilíbrio no momento da produção desse leite, né? E ela vai mandar o melhor que ela tem para esse bebê. O ideal, claro, é uma lactante sempre ter uma preocupação com a sua alimentação, sempre hidratação também, alimentação, relação com o estresse. Quanto mais saudável, melhor, doutora. Com certeza, com certeza. E isso, a mãe bem nutrida, ela vai produzir um leite de excelência, né? Que maravilha, viu? Agora, doutora, quanto tempo de amamentação? Qual é o ideal? Olha, o ideal é 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano aumentando, ou até quando o neném, né? Ou o diálogo entre a mãe e o neném, como é que fica aí? Essa questão da duração da amamentação, a gente não tem uma regra, não tem um prazo. Né? As recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde é que até os 6 meses de vida o bebê receba somente leite materno sem nenhum outro complemento de Nem água, de doutor, chás. Nada. Não, somente não precisa. leite materno. O leite materno ele é rico em água. Ele tem uma quantidade expressiva ali de água que vai manter o bebê bem hidratado. Então, até o 6º mês de vida, somente leite materno mesmo. A partir do 6º mês, nós podemos já iniciar a alimentação complementar. Então, a introdução de outros alimentos e a amamentação, ela pode se estender geralmente até uns 2 anos, né? Mas nós temos eu tenho diversos pacientes que prolongam ainda mais esse tempo de amamentação. A amamentação, ela não envolve somente a nutrição, ela tem a questão do afeto, do vínculo da mãe e do bebê. E o desmame, ele também, assim como amamentar é um processo, é uma questão que demanda um empenho, um trabalho, o desmame também. Muitas vezes esse desmame, a mãe precisa trabalhar na cabeça dela, o momento ideal, né? E a criança também precisa estar pronta para o desmame. Doutora Tatiana, pode acontecer que, por exemplo, assim, até os 6 meses, a única e exclusivamente o leite materno que é suficiente, enfim. A partir dos 6 meses a mãe pode, né, introduzir outro tipo de papinhas, enfim. Mas de repente aí
a criança, não sei, uma pergunta assim, a criança começou a gostar da papinha, seja porque talvez assim tenha um pouquinho mais de glicose, docinho, etc, né? Tá gostando e começa a deixar de lado o leite materno. Pode acontecer isso ou não? A criança ela não deixa de lado, né? Tá. Ela usa, a alimentação entra ali como um complemento, Tá. E né? tem que ser, né? Tem que ser um complemento, doutora. Sim, entre 6 meses e 1 ano de vida, a criança ela está conhecendo os diferentes alimentos, né? Então o leite ele ainda pode substituir uma alimentação ou não. Então se a criança até 1 aninho ela às vezes não aceita muito bem o alimento, o peito exerce muito bem essa substituição. Mas não necessariamente a criança perde o interesse pelo peito porque a introdução alimentar ela foi iniciada, né? Agora, doutora Tatiana, assim, nesse sentido, assim, a mulher sente a questão da fisiologia, ou seja, quando ela está deixando de produzir o leite, como é que é, né? A queda na produção, ela depende de uma série de fatores, né? Existe um momento inicial, assim que o bebê nasce, de maior produção, que é a descida do leite, a pojadura, em que as mamas ficam mais cheias, o leite ele tem uma maior quantidade. Conforme os meses vão passando, essa produção ela vai se adequando, então a mãe já vai sentindo um pouco mais esse declínio da produção, mas a partir do momento em que as mamadas vão ficando muito espaçadas, que ela deixa de colocar esse bebê no peito, o organismo entende que não tem mais neném ali querendo mamar e existe na mulher um hormônio inibitório da lactação. Olha que interessante. Então, a partir do momento que essa mãe faz pausas muito longas, né, na amamentação, existe já esse mecanismo de inibição. Mas se ela quiser e continuar produzindo, ela pode procurar esses bancos de leite, doutor, e fazer a doação? Pode também ou não? Sim, é até um estímulo para as mamas que quando essa mãe ela é uma doadora, ela mantém ali um ritmo de extração que mantém ela com uma boa produção. A produção de leite ela depende de um ritmo de extração, né? Qualquer mulher pode ser doadora. Nós temos pelo Brasil inteiro bancos de leite espalhados, a rede de bancos de leite humano. Então, esses bancos de leite, eles fazem então uma checagem nos exames dessa mãe. Esse leite também é checado, é testado em relação a vírus, né? Então, uma série de exames são feitos. E a partir do momento então que ela começa, que ela está cadastrada nesse sistema, ela recebe os frascos, né? Então existe um sistema de coleta desse leite, ela não precisa ficar se deslocando até o banco de leite para doar o leite. Existe um sistema que capta esse leite e leva para buscar em casa, no domicílio. E leva para os bancos de leite. Lá nesse banco de leite, esse leite ele acaba sofrendo um processo ali de pasteurização, né? Nós visitamos um lá em Taubaté, a gente fez uma reportagem um tempo atrás, justamente sobre isso, esse banco de leite. Impressionante assim o cuidado, né? Quando o leite chega, né? O cuidado que se tem, o armazenamento, a limpeza, enfim, como tem que ser. Exatamente, é um processo bem rigoroso, né? Exato. Porque geralmente as crianças que vão receber esse leite são crianças que estão que são bebês doentes, que estão na UTI neonatal ou precisam de um leite isento de qualquer contaminação. Então é uma coisa que funciona muito bem no Brasil. Os bancos de leite, eu tenho muito orgulho disso, porque eu trabalho numa maternidade que tem um banco de leite maravilhoso. Qual é o nome da maternidade? Tem nome? É no Hospital Municipal Alípio Correia Neto. Fica um abraço aí de coração, viu? Hermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Parabéns. É um trabalho de corpo e de alma ali das funcionárias do banco de leite para a gente conseguir manter, para elas conseguirem manter esse estoque, elas captam as doadoras e até é um processo, é uma estrutura muito, é uma indústria ali dentro que funciona até esse leite chegar no bebezinho. Como um hemocentro, né? Exatamente. Você fazer lá um banco de sangue também, um cuidado, né? Enfim.
porque justamente assim, por que acontece, doutora, assim, que fatores são esses que acontecem quando, por exemplo, se a mamãe tem que fazer o uso de um banco de leite ou de um leite substituto, ou seja, porque ela não está produzindo o suficiente, ela está com uma deficiência, algo genético, ou está em tratamento de alguma doença, por que ela não produz o leite que tem que recorrer, doutora? Exatamente. Existem diversos fatores, né, que implicam ali na amamentação. Okay. Existe um fator que é o estresse. Muitas vezes essas mães dos bebês que estão na UTI neonatal, elas estão sob uma demanda, um estresse, então elas já têm questões por estarem com o bebê ali numa situação de internação, elas acabam não tendo uma produção, às vezes, o suficiente para todos os horários, né? Porque às vezes, se você pensar que o bebê vai mamar ali a cada 3 horas, ela precisa manter um ritmo muito bom, uma produção muito boa para dar conta dessas 24 horas que o bebê vai receber essa dieta. Então, muitas mães conseguem, né, dar o seu próprio leite ali para o filho, mas às vezes o volume de leite que o bebê mama já está, né, alto e a gente precisa complementar com o leite das doadoras. Agora, doutora Tatiana, uma pergunta, eu lembrei do sangue, eu vou fazer uma pergunta relacionada ao sangue. A gente sabe que tem sangue A, B, AB, O, positivo, negativo, conforme o RH. Ou seja, que um determinado tipo de sangue, eu não posso usar qualquer sangue, eu tenho que usar um sangue que seja compatível com o meu. Existe isso do leite também ou não? Ou no banco de leite, né? Qualquer, ou seja, quando eu falo qualquer, ou seja, não existe um tipo de leite A, B ou C, não tem. O leite é leite. O leite é o leite. O leite é o leite, ele sofre ali o processo de pasteurização e a Mas entendeu a pergunta, né? Entendeu? Sim, não existiu nenhuma classificação do leite. Talvez um leite mais... compatibilidade, não existe do leite. Do leite não existe isso, né? Então, o leite é o leite e precisa ser... Né? A única classificação que a gente faz é esse alcolostro, que é aquele leite dos primeiros dias de vida, né? Então, esse colostro, ele tem uma composição diferente, que a gente também fornece o colostro para os bebês, e já o leite mais maduro, né? Que já... Aí ele já é Esse colostro também pode ser armazenado? Pode se doar também? Sim. O colostro, a gente pinga o colostro gotinha por gotinha na boquinha do bebê prematuro, do recém-nascido, para que ele não perca todas essas propriedades que o leite materno fornece. Então quer dizer que o leite materno, além de ter essas especificações, enfim, essas qualidades todas, é um alimento fundamental e suficiente para o bebê, pelo menos até os 6 meses de vida, que não precisa de outro alimento, enfim. Ele protege a criança também, está protegendo a criança de anticorpos, sistema de imunidade, está protegendo a criança. Exatamente. Ele tem uma questão imunológica ali muito potente, né? Então, todas aquelas doenças que a mãe teve durante a vida, tudo que ela produziu de anticorpo, ela vai passar para o seu bebê via leite materno. E se a mamãe, eu vou colocando situações assim para a gente falar da importância que tem esse alimento, que é um alimento de Deus, um alimento do céu, viu? O leite materno. Agora, por exemplo, a mãe fez um tratamento. A mãe pegou lá, sei lá, um Covid lá atrás. A mãe pegou lá um tratamento mais sério, se tratou de um câncer, enfim, teve que... Ou seja, assim, isso vai incidir na produção, na qualidade do leite ou vai passar para a criança, doutora? Assim, olha, a transmissão do leite para a criança aqui, doutora, assim, salvaguardando a mãe e o filho. Existem algumas situações em que que a amamentação ela é contraindicada. Então, uma doença infecto-contagiosa, como o HIV, uma tuberculose na forma ativa. Isso pode transmitir via leite? Isso pode ser transmitido via leite. Então, são situações em que a amamentação ela está suspensa. A mãe que está em processo de quimioterapia, dependendo da medicação que ela está tomando no momento ali, a gente também a gente precisa consultar se ela é compatível ou não com a amamentação. Mas são são situações bem pontuais e bem restritas em que a amamentação não é indicada. Em todas as outras situações... Mas aí tem o banco de leite que pode trazer. Se o bebê está internado, né, na unidade neonatal, ele recebe esse leite. Depois que o bebê vai para casa, o banco de leite ele já não tem mais... a gente não fornece leite humano para bebê que já está em casa, né? Deixa eu entender. Então, o banco de leite funciona enquanto a
criança está internada. Internada, né? Ah, não é porque faltou em casa, liga para lá e manda, ó, tá faltando leite. Não, não. Não funciona assim. Não. A manipulação do leite, ela acontece somente ali dentro do hospital. Entendi. Então, em caso de algumas doenças assim, então... Aí tem mais também hoje aí a medicina... essa criança, ela vai receber a fórmula, né? Né? Aí são as indicações formais de complementar a fórmula, porque a gente não incentiva mais a amamentação cruzada. Nenhuma mãe pode amamentar o filho de outra, né? Por conta hoje dessas doenças transmissíveis que nós temos, né? Como as hepatites, o próprio HIV. Então, a amamentação cruzada, ela não está indicada. Isso é regra? Sim, é uma regra. É uma regra. A gente não permite que se faça amamentação então, cruzada para uma... Só para quem está em casa entender, por exemplo, assim, a mamãe não tem leite, mas assim, aquela vizinha está lá, recém também ganhou neném, ela tem leite suficiente, então ela não pode vir aqui na minha casa amamentar o meu filho. Não, isso não pode. Antes fazia, não fazia? Exatamente, mas hoje a gente, né, com a disseminação aí de doenças como hepatite, o próprio HIV, HTLV, então a gente não incentiva mais nenhum tipo de amamentação cruzada. Nesse caso seria as fórmulas. Aí ela tem que, o bebezinho dela, se ela está numa situação que ela não vai amamentar, aí vai ser prescrita uma fórmula para o bebezinho. Gente, como é importante a gente perguntar, saber, conhecer, tirar as dúvidas. Gente, hoje estamos aqui com a queridíssima doutora Tatiana, que é pediatra, enfim, neonatologista, já decorei, neonatologista, está com muito carinho aqui respondendo as perguntas. Vamos fazer o seguinte, gente, ó, temos muito assunto ainda para falar sobre a importância do leite, né, as formas de amamentação, enfim, e tem as perguntas de WhatsApp que estão chegando. Então vamos combinar o seguinte, eu vou chamar um intervalo e vai ser rapidinho, então na volta a gente continua abordando esse assunto porque você merece todas as informações sobre a amamentação, sobre o leite materno aqui no Saúde e Fé. A gente volta já só para você. Mas vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Tatiana, hoje sobre o aleitamento materno, a importância da amamentação, porque, entre outras coisas, cria esse vínculo, né, doutora? Esse vínculo é tão importante, essa proximidade, e é esse ato que ajuda a fortalecer ainda mais esse vínculo da mãe, do filho, da família em si, né, doutora? Exatamente. Nasce uma criança, nasce uma família, Exato, né? A família se reinventa, a família se reestrutura, né? O ato de amamentar, ele exige também um comprometimento da família. Essa mãe que amamenta, ela precisa contar, às vezes, com uma rede de apoio para que ela tenha sucesso na amamentação. Não são todas as mulheres que têm facilidade, né, na amamentação. Existem mulheres que sofrem muito no começo, um processo que demanda, né, que demanda da pessoa uma dedicação exclusiva. Então, contar com a família, com a rede de apoio, e tudo isso aproxima, né, as pessoas. A intenção, né, a amamentação, ela também tem essa questão familiar, né, ela tem também essa questão de vínculo, né, de aproximar as pessoas. É uma família que está se formando, é um bebezinho que nasceu e precisa se alimentar e precisa, né, sobreviver. Então... Exato, tem todas essas questões envolvidas com a amamentação. Agora, doutora Tatiana, assim, é claro que a criança nasceu ali, tá? A fragilidade em pessoa ali, mas de repente foi uma cesárea ou parto normal, enfim. O cuidado com a mãe naquele momento, assim, quais são os cuidados que precisa o marido, a família, enfim, ter o cuidado com a mãe, porque a mãe, se for uma cesárea, precisa se recuperar, porque teve pontos abertos que foram fechados, enfim, mas mesmo deitadinha ela vai ter que amamentar. Então, quais são os cuidados assim, com a mãe, doutora? O pós-parto, né, o puerpério, ele mexe muito com o corpo da mulher, não só com a questão física, mas com a questão hormonal, com a questão psíquica, né? Então, a família que está ali ao redor dessa mulher, ela precisa estar muito atenta e muito zelosa, não só com o bebê, mas com a mulher também. Ela precisa, graças a Deus, hoje em dia, né, os partos estão mais humanizados, essa consciência, né, da humanização, ela vem crescendo muito, né, no nosso país. Então, hoje a gente tem maiores taxas de parto normal, mas mesmo na cesárea ou no parto normal, essa paciente ela requer ali cuidados, né, de estar bem alimentada, ela ter um descanso, né, um descanso preservado, alguém que olhe esse bebê enquanto ela descansa. Então, são todas essas questões que envolvem aí a família nesse processo.
Então é importante assim essa rede de apoio. Essa rede de apoio é essa fundamental. participação A participação do pai, né? Infelizmente no Brasil nós temos uma licença paternidade muito baixa, Exato, né? Então o pai, ele às vezes, por mais que ele queira contribuir, mas passada ali uma semana, ele já volta a trabalhar, né? Então essa mãe fica ali com esse bebezinho em casa, o pai precisa sair trabalhar e ela com certeza ela vai contar com a ajuda de alguém ali nesse momento, né? Importante. Querido diretor, tem pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp para a gente encaminhar com a doutora Tatiana aqui, diretor? Tem pergunta chegando. A Laís Castro, de Montes Claros, Minas Gerais. Boa tarde, Laís. Seja muito bem-vinda ao Saúde e Fé, Laís. Doutora, ela está dizendo, ó, tem dicas para fazer o bebê pegar a mama de forma correta? Pergunta a queridíssima Laís, doutora. Existem hoje, nós temos um trabalho maravilhoso das consultoras de amamentação. A própria maternidade, geralmente ela tem ali uma estrutura de enfermeiras que ajudam, que orientam a amamentação para ela já sair da maternidade com algum domínio ali da amamentação, mas existem uma série de situações que nós precisamos observar. O posicionamento adequado do bebê, se ele está conseguindo abocanhar adequadamente a mama, se essa mama está muito cheia, às vezes ela está com a mama, que a gente chama engurgitada, muito cheia, o bebê não consegue abocanhar, né? É como se fosse uma bexiga muito cheia, você não consegue fazer uma pega. Então, o esvaziamento da mama, de repente, para melhorar a elasticidade do bico para o bebê conseguir abocanhar adequadamente esse bico. Então, nós temos que checar uma série de situações, posicionamento, a própria questão relacionada à mama, essa criança, ela foi um bebê prematuro ou não, ela tem alguma situação ali, ela tem a linguinha presa. Hoje a gente tem que fazer uma avaliação dessa mamada antes do bebê ir de alta, porque às vezes a criança tem ali uma língua presa, né? Então, e existem também esse trabalho das consultoras de amamentação, que hoje o acesso é muito mais fácil a uma consultora de amamentação. Essa infinidade de videozinhos na internet? Vídeos, né? Então, são vários, doutora? Sim, com certeza. Toda a informação, ela é bem-vinda, principalmente relacionada à amamentação. Hoje a gente tem muita coisa boa e gratuita na internet, né? Mas se ela tem alguma questão relacionada ali, se ela precisa de ajuda. Ela precisa que um profissional capacitado, alguém da área da saúde, avalie essa mamada, essa amamentação e cheque se existe alguma questão de técnica, né, para ser corrigida. Eu estou me lembrando de situação assim, a proteção do seio, ou seja, sutiã apertado, ou seja, influencia também, doutora? Como é que uma orientação nesse sentido? Existem, né? Hoje a gente não recomenda que se use sutiãs muito apertados, né? Ela tem que tá confortável ali na amamentação. Então, usar roupas confortáveis, isso implica, né? Mesmo porque, às vezes, no começo, a amamentação, nos primeiros dias, o bebê ele pode causar algum tipo de machucado ali na mama, de fissura. Então, existem hoje umas rosquinhas que a gente pode fazer como se fosse um donuts, com uma meia ou com uma fraldinha, para proteger o bico do peito, para não ficar raspando, às vezes, no sutiã, na roupa. Né? Então, mas não existe... uma associação entre o sutiã apertado com a produção do leite, não? Não. A gente só vai pedir para a mãe usar um sutiã mais apertado se ela estiver com uma hiperlactação, se ela está num processo de muita produção, né? Se ela está com muita produção de leite. Aí talvez usar um sutiã um pouco mais apertado ali iniba um pouco esse processo. Mais perguntas na tela aqui para a doutora Tatiana, por favor. A Érica Silva, de Itamonte, Minas Gerais. Boa tarde, Érica. Seja muito bem-vinda. Você também representando a sua linda cidade de Itamonte, viu? Boa tarde, falei, doutor. Meu filho tem 5 anos e ainda mama no peito, doutora. Tem algum risco para meu filho? Pergunta a Super Érica, super mãe aí, né? Parabéns, viu? É uma minoria, uma super minoria, mas não existe nenhum risco. A amamentação prolongada, ela não traz risco nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê. Não é muito comum isso, né? Uma situação, não. Não é uma situação comum, né? Mas não tem risco nenhum.
A pergunta Seja feliz. Ok, legal, seja feliz, viu? Mas assim, a mãe continua produzindo, ou seja, se é uma questão, se a demanda exige, ela continua produzindo, doutora? Sim, como eu expliquei, né? A partir do momento que se cessa o estímulo, existe a inibição. Enquanto tem estímulo, ela vai produzir. Tá vendo que maravilha. Mais perguntas, aquele diretor aqui. A Magda Aparecida de Olambra, São Paulo, a terra das flores. É bonita a cidade de Olambra, viu? Obrigado, Magda, pela sua participação, viu? Tenho um bebê de 1 mês e estou com pouco leite. O que fazer para aumentar a produção de leite? Gostaria de amamentar somente no peito, pergunta a Magda, doutora. Essa questão de baixa produção também é um fator que precisa ser observado e avaliado. Se ela está fazendo uma técnica adequada de amamentação, se ela tem uma pega correta, o ritmo em que esse bebê vai ao peito, então o bebê ele precisa ter um ritmo. A amamentação ela é livre demanda, a gente não impõe horários. Então, a partir do momento que o bebê dá sinais de fome, ela já tem que amamentar esse bebê. Existem alguns alimentos que estimulam, né, a produção de leite. Ingesta de líquido, ela precisa estar sempre muito bem hidratada. Existem alguns chás, né, que hoje a gente indica, chá da mamãe, né, que aumenta a produção de leite, isso não precisa ter uma prescrição médica, não tem uma contraindicação. Repouso, né, descansar, se está muito estressada, se você está muito cansada, a sua produção de leite vai cair. Agora, doutora Tatiana, eu já vou fazer outra pergunta ali, mas, por exemplo, assim, ó, a mãe, ela faz uso de muitas medicações, né, prescritas, enfim, necessárias, quando se tem algum tratamento, enfim, mas, assim, automedicação, né, você gosta de tomar, tem uma dorzinha, toma um remédio, isso aqui, ou seja, o excesso de medicação, o excesso de ingestão de medicação também afeta também na qualidade do leite, ou seja, está mandando química para o leite, para o neném? Sim, todo medicamento ele vai passar pelo leite. Existem sites em que você pode consultar qual que é o impacto dessa medicação no leite materno. Então, você consulta e esse site ele vai determinar ali se ele é compatível ou não com a amamentação. Se automedicar é totalmente desaconselhável, principalmente durante a amamentação. A gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de medicação, se eles são realmente prescritos por um médico. Então, é muito importante sempre checar a compatibilidade desses medicamentos com a amamentação, porque vai passar para o leite materno. Não é para parar de tomar todos os remédios, né? Sim. Então, se você tem um uso contínuo de medicação, não pare, consulte o seu médico, mas não se automedique. Principalmente, medicamentos relacionados com o aumento da produção de leite. Fiquei sabendo, minha vizinha toma tal remédio para aumentar o leite. Você precisa ter uma prescrição médica para saber se você pode tomar esse remédio ou não, né? Valeu a dica, gente. Então, cuidado, automedicação durante a amamentação. Cuidado que isso tem reflexo na qualidade do leite, no leite e na criança, viu? Mais pergunta que chegou aí, eu vi uma pergunta que eu achei interessantíssima. Alguém falou para a Pâmela Domingos, que está acompanhando o programa, ela que é de Guaratinguetá, que perto da gente. Obrigado, Pâmela, Deus te abençoe, uma boa tarde para você. Alguém falou para ela... O que falaram para ela? O que falaram? Exatamente isso, ó. É verdade, doutor, que comer açaí, tomar suco de uva ajuda a aumentar o leite, doutora? Né? A Pâmela perguntou. Eu fico um pouco preocupada, assim, porque... mito, é verdade? A alimentação da lactante, ela precisa ser balanceada, então ela precisa ter um equilíbrio, não vai comer açaí todo dia e suco de uva, e se entupir de suco de uva, achando que isso vai dar conta de aumentar a sua produção, porque muitas vezes é o que eu falei, tem outros fatores envolvidos aí na produção do leite. A alimentação, ela tem que ser muito bem equilibrada, então você tem que consumir vegetais variados, os grãos, frutas, legumes, então tenha uma dieta equilibrada que isso já vai te garantir uma boa produção de leite. Não existe nenhum alimento milagroso na produção de leite. O equilíbrio, nesse momento, ele é fundamental. Ele é mais... Situações assim, doutora, assim, vem a mãe desesperada no consultório da doutora Tatiana. Doutora Tatiana, eu não sei mais o que fazer, porque eu vou dar de mamar para meu filho, minha filhinha aí, mas ele devolve tudo, ele vomita tudo, etc. Não sei o que está acontecendo, será que ele está rejeitando o meu leite, será que está na hora de parar?
E aí, doutora, para ajudar essa mãe desesperada aí? Marinha de primeira viagem. Pois é uma queixa muito frequente, né? O bebê, ele está recusando meu peito, né? Então, a gente sempre tem que estar muito atenta a todas essas queixas da mãe, porque às vezes elas sinalizam situações, pode né? ser uma coisa mais tranquila, de somente manter o bebê mais elevado, melhor posicionado, mas ele pode ser um indício de alguma alergia, né? Então, todas essas queixas, elas precisam ser avaliadas com cuidado. O bebê, ele não rejeita o peito da mãe, né? Ele dificilmente ele rejeita o peito. Existe alguma situação ali que a gente precisa, às vezes, estar mais atento e detectar o que é para definir a conduta. Okay. Agora, doutora, assim, existe técnica, estou pensando assim, a senhora falou assim, o bebê não rejeita o peito, mas digamos assim, existem situações. A mamãe pode fazer, não sei, eu estou colocando uma situação, a senhora vai dizer, não, Frei, não faça isso, pelo amor de Deus. Assim, mas a mãe coloca assim uma gotinha de mel, né, docinho na pontinha do peito, assim, a criança encosta a boquinha, sente aquele gostinho, aí ele fica, né? Para fazer a sucção do leite de verdade. Existem essas técnicas? Como é que a mulher usa para prender a criança ali, doutor? A gente já disse, não, então desaconselha totalmente, principalmente o mel, antes de 1 ano ele é proibido, né? para a criança, Okay. não use nada no bico do peito para estimular, para incentivar a criança, porque isso pode gerar uma associação aí para essa criança, né, que não é muito benéfica. Se essa é o que eu falei, se essa criança tem alguma rejeição, ela precisa ser checada, a gente precisa observar o que está desencadeando isso. Não use nenhum artifício, nenhum docinho no bico do peito, mesmo porque o paladar do bebê, nesse começo da vida, ele não é igual ao nosso. Exato, né? Então, ele não vai entender associar, muito né? bem, ele até pode sentir ali o docinho, mas isso não tem não vai trazer nenhum benefício. Mas não faça. Não faça. Procure uma pediatra, procure a doutora Tatiana. Né? Que maravilha. Então, doutora, assim, para quem está em casa e para quem está em casa, uma mensagem para as mamães que estão amamentando, para aquelas que estão se preparando assim, para o nascimento da sua criança tão desejada, tão esperada, assim, que vai passar por esse processo todo, assim, uma mensagem de uma pediatra. Eu acho que o preparo, né, para a amamentação, ele já tem que começar no pré-natal. Você já se arme com todas as informações positivas já na gestação. Chegue na sala de parto pensando já que você vai conseguir amamentar, né? A amamentação, ela é um processo que às vezes demanda, ela é difícil, ela não é fácil, ela exige muito da mãe. Mas os benefícios, eles são maravilhosos, eles são infinitos em ter um filho mamando bem ao peito. E ao menor sinal de problema, peça ajuda. Não fique sofrendo, a amamentação ela não é para ser dolorosa, ela não é para ser um sacrifício para a mãe, então peça ajuda e não desista até você conseguir. Okay. A amamentação protege a mãe e o filho? Protege. Nossa, os benefícios para a mãe, então é que a gente nem conseguiu conversar, né? Mas existem muitos benefícios para a mãe na amamentação, então fica ela com é protetora. Próximo programa, com pode certeza. ser? Pode ser o tema do próximo Opa. programa? Gente, tivemos o prazer de conversar com a doutora Tatiana, nossa médica pediatra, né? Muito obrigado, que Deus abençoe, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que as mães estão aplaudindo aí todas as suas informações. Um beijo a todas as minhas mães que confiam no meu trabalho e que entregam os filhos todos os dias, né, para o nosso cuidado. E os contatos da doutora Tatiana estão aparecendo na tela aí para você também anotar, obrigada. fazer uma visita, viu? Um beijo para a dona Ivete e para a pequena princesinha Rafaela, viu, gente? E depois desse momento tão especial com a doutora Tatiana aqui, a gente, claro, a gente aprendeu a importância do leite como esse alimento de proteção. E a nossa oração? Por isso que está chegando o nosso momento de oração. Pai Celestial, diante de Ti, trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estenda as Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda a cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com a doutora Tatiana, a gente aprendeu hoje a importância
da amamentação, a importância do leite materno. Você viu o conceito lindo que ela falou assim, o leite materno protege a mãe, protege a criança, traz assim um sistema de imunidade muito grande, potencializa o sistema de imunidade, de proteção, anticorpos, enfim, que coisa maravilhosa. Se o leite faz isso, minha gente, para a nossa vida biológica, e a nossa oração, nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, nossa visita ao sacrário, nossa visita à Santa Eucaristia, receber o corpo e o sangue de Cristo, né? Nos alimentar espiritualmente, isso também nos protege. Traz os anticorpos contra os venenos do inimigo, contra os pecados da alma. Então é importante a gente aprender também o valor da comunhão, da oração, da leitura da palavra. Então faça isso, não descuide essas medidas também de proteção da nossa saúde da alma, viu? Mas agora eu quero convidar você a preparar aquele copo d'água com muito carinho. Vamos dar uma benção. Essa aqui vai para a doutora Tatiana, para a dona Ivete e para a Rafaela, né? Com muito carinho. Mas também prepare o seu, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, que te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente, dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, que ao tomarmos essa água, Senhor, desça sobre cada filho, em especial os que nos acompanham, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, que Deus abençoe. E nós vamos ficando por aqui, minha gente, um excelente final de semana. Amanhã é domingo, dia do Senhor, dia de descanso, mas também não descuide do lado espiritual. Vá na sua paróquia, na sua comunidade, viu? Muito obrigado à nossa equipe e a gente vai ficando por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até semana que vem com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe.